Batismo, é o capítulo 22, não separar o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento, que nós sabemos ser possível, óbvio, que ninguém, na sua sã vontade, na sua forma de agir, no seu livre-arbítrio, fica preso a alguém por circunstâncias que não quer. Quando os dois lados querem, quando os dois lados estão unidos por amor, aí sim existe uma segurança maior no relacionamento. Mas nós sabemos que às vezes o afastamento é benéfico aos dois lados. Quando por interesses materiais, quando uma convivência mal resolvida, logicamente, às vezes, por interesses, vantagens que um vê no outro, a situação fica difícil. Então é melhor que cada um vá para o seu lado, mas nós sabemos que não é por acaso que estamos juntos, não é por acaso que aprendemos um com o outro. As circunstâncias, às vezes, os débitos que temos precisam ser ressarcidos, precisam ser superados, e só na convivência, só debaixo do mesmo teto, é que nós vamos conseguir realizar esse tipo de ajuste, esse tipo de perdão, esse tipo de aceitação. O Evangelho começa da seguinte forma, queridos: e chegaram-se a eles os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? E Jesus lhes respondeu: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Essa colocação feita, colocando o Criador na circunstância, é óbvio que é pelo sentimento, pelo amor. Quando os dois lados estão unidos por esse sentimento maior, esta linguagem universal, não há nada que possa separá-los. E não é a condição humana, a condição civil, os documentos que vão segurar um ao lado do outro. É realmente a aceitação mútua, a troca afetiva, e já a atração normalmente é causada pela qualidade vibratória dos dois, onde existem determinadas necessidades de ajustes, e eles são atraídos para aquela conciliação, onde na troca, aquele que foge a isso adia o momento, mas vai voltar a acabar ficando junto. Então nós vemos aí no nosso dia a dia separações que ficam difíceis de serem resolvidas, ficam difíceis de serem toleradas um ao outro pela qualidade que apresentam, pela personalidade que apresentam, mas só estão adiando, porque virão sim novamente ficar juntos. Então é melhor resolver agora, agindo de conformidade com as necessidades do momento, levando a coisa da melhor forma possível, para que isso possa, de uma vez por todas, se resolver. E eles lhe falam, falando também com Jesus: pois por que mandou Moisés dar ao homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? E Jesus, mais uma vez, explica: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim.
Então, realmente havia uma necessidade pela dificuldade de entendimento e pela forma desrespeitosa com que eram tratadas. Então, havia realmente um preconceito maior naquela época. Hoje em dia, com a graça de Deus, nós vemos as circunstâncias serem iguais. Temos mulheres trabalhando em situações que eram somente, simplesmente do homem, tão bem quanto o homem e, em alguns casos, muito melhor. Então, eu acho que esta condição é própria do espírito. O espírito não tem sexo. Nós encarnamos de acordo com as nossas necessidades. E aquele que maltrata a mulher no momento, ou age de forma injusta, de forma machista, como se fala no popular, provavelmente virá reencarnar como mulher para entender essa outra posição e a situação adversa em que ele não respeitava na época. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa do adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Então, não há alternativa, não há solução para uma separação dessa. Quer dizer, tanto a que sai largando a pessoa, como ele que sai largando a mulher, os dois estão errados na circunstância que se apresenta. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo que procede do homem está sujeito a mudanças. E nós sabemos que sim. Toda a parte material em que vivenciamos, as coisas se alteram de acordo com a nossa vontade, já pelo grau espiritual de cada um, que é completamente distinto, e às vezes, quando a união feita por interesses, um se aproxima do outro, interessado em alguma coisa que lhe possa ser benéfico no futuro, aquilo não tem consistência, aquilo não tem realmente eu diria, uma atração vibratória equivalente. E nessa diferença, as pessoas não se toleram, fica difícil. É quando alguém que está numa situação de moralidade muito baixa, e nós estamos aplicados na nossa conduta e levando a sério pequenos detalhes para não sair disso, vigiando as nossas ações, e cruzamos, damos atenção, ou a vida nos coloca alguém no caminho que é totalmente oposto àquilo que carregamos como qualidade espiritual. Na hora a gente sente que, só pela expressão da pessoa, só pela qualidade que ela representa vibratoriamente falando, não começa bem o relacionamento. Agora vocês imaginem ficar debaixo do mesmo teto por um tempo indefinido. Se não há um sentimento maior, se não existe um nível ali mais ou menos próximo nessas qualidades, como é que isso é tolerável? As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. E é normal nós entendermos isso. Porque cada cabeça uma sentença. Cada um que assume determinada posição vem com ideias novas. Nós vemos nas nossas casas a mesma coisa. Troca-se uma diretoria, muita coisa muda em seguida. Por quê? Tem ideias novas, tem situações em que uns toleram, mas outros não. E a mudança se faz necessária. Agora, quando nós temos como referência o nosso Evangelho, o exemplo moral, a conduta correta, as coisas sempre combinam bem, sempre há um entendimento, sempre há a evolução. E aquele que vem traz realmente o seu apoio, a sua palavra, a sua ajuda à circunstância que se apresenta. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos.
para que se opere a substituição dos seres que morrem. Não é por acaso que se constitui a família. Tem uma fila no plano espiritual aguardando o momento de reencarnar, e as famílias precisam ir preparando essa situação para que aqueles que já estiveram no relacionamento anterior tenham a oportunidade de novo estar junto, e muita coisa que ficou mal resolvida possa ser ajustada. E nem sempre vem aquele que vem com problemas, com débitos. Pelo contrário, às vezes vem numa qualidade tão superior aos que já estão, para ajudá-los em seu progresso. Isso tudo é possível, isso tudo varia de acordo com o local, assim como varia a condição de cada um de nós espiritualmente falando. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais. Se vocês verem, se na Terra não há condição de serem iguais, imagine a diversificação que tem de pensamentos, de uniões, de formas de agir um com o outro. É incontável, não poderíamos enumerar a forma com que cada um se coloca nesta circunstância. Dois países em que elas sejam absolutamente iguais e não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Todos nós estamos fadados ao progresso. É óbvio que, respeitado o livre-arbítrio, aqueles que se aplicam no estudo, no exercício daquilo que vai aprendendo, não adianta só teoria. A leitura é fundamental para que o nosso arquivo, que o nosso espírito se enriqueça e tenha bastante opções na sua vivência. Mas preciso pôr em prática. Enquanto não praticar isso tudo, não consolida na evolução que vai conquistando. Não galga aqueles degrauzinhos da evolução espiritual. Fica como uma informação. E a pessoa vai somando informação, mas na hora de agir, cobra às vezes do outro, como deveria fazer, mas ele mesmo não age de conformidade com o que está aprendendo. Então, o que acontece? Fica estacionário, para no tempo, perde tempo. Quando nós colocamos em prática aquilo que estamos aprendendo, nós estamos lapidando o nosso íntimo. E esse crescimento, semelhante atrai semelhante. Nós vamos atraindo para junto de nós aqueles que estão mais ou menos na mesma faixa vibratória e coincidem os pensamentos, as atitudes. Por isso que há, às vezes, alguém que é amigo fora, entre dois irmãos, ele se dá melhor com um deles lá fora do que com o próprio irmão. Porque ali dentro, debaixo do mesmo teto, às vezes estão resgates, estão débitos que precisam ser acertados, um entender melhor o outro e perdoá-lo nas suas formas de se manifestar. E lá fora não. Às vezes encontra alguém que com a mesma qualidade vibratória parece que já foram irmãos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país em certa época torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. Fazer a documentação legal numa união é importante, porque preservar a situação, inclusive da própria mulher, no sentido de que, convencionou-se da seguinte forma: a mulher cuida do lar, na maioria dos casos, e o homem é que põe o sustento em casa. Numa separação dessa, como fica a mulher? Que situação que fica? Se não houver um documento em que a lei possa apoiá-la, ela fica numa situação difícil. Hoje em dia, já com a modificação da própria cultura, os dois trabalham, os dois saem para o trabalho, os dois têm renda própria.
Então, é diferente a observação a esse respeito. Inclusive, conheço inúmeras uniões que independem de papel, independem de documento. É o sentimento, e é esse que segura realmente as pessoas juntas. Porque tem gente que faz toda aquela documentação, passa pelo ritual, faz aquela festa maravilhosa, dali um mês está cada um por um lado. Então, não é isso realmente que é o ideal. É a qualidade de trabalho íntimo, o respeito pelo outro. Quando tiramos alguém de casa, quer seja ele homem, quer seja ele a mulher, não importa o lado em que nós nos encontramos, é preciso entender que a responsabilidade de formar uma família é divina. A família é célula da sociedade. É na família que se aprende a educação. Não é na escola. Muitos pais hoje em dia acham que é a escola que tem que educar seus filhos. Não, é na família. A escola instrui. A escola passa teoria. A família é a educação. E essa troca afetiva, a forma de tratarmos uns aos outros, vai ficando na pessoa, e a pessoa vai ser exemplo futuro para outros, assim como os próprios filhos crescem sobre aquela responsabilidade de seguir os pais. Naturalmente eles vão se adequando ao exemplo que os pais dão. Se entendem bem, se o lar é harmonioso, filhos também serão, com certeza no futuro, bons pais, bons maridos, e a situação fica também sob controle, sob equilíbrio. Assim como as mulheres, excelentes companheiras, donas de casa, se necessário, dependendo da aptidão que tenha, ou trabalhadoras também lá fora, dividindo com o esposo as responsabilidades da manutenção do lar. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Então vejam que há uma diversificação muito grande. Uns é o ritual que prevalece e deve ser assim, em outros o documento que fala mais alto. Eu diria que, de uma forma geral, é só o amor. Quando se tem amor, se independe de documento, se independe de ritual, se independe dos outros. Nós trocamos essa energia saudável, perdoamos quando erramos, porque somos todos falíveis, não existe perfeição na Terra. Todos ainda estamos nesta escola maravilhosa, e no Livro dos Espíritos aborda bem uma pergunta dessa, que é feita por Kardec aos Espíritos. Se quando atingirmos um grau de entendimento maior, se nós encontraremos a paz e a felicidade plena. E os Espíritos respondem, sim, encontrarão sim, mas não na Terra. Então, eles deixam claro isso, que a gente pode viver bem, pode estar alegre pelo que conhecemos, pela vivência que temos e pela forma com que vamos levando as circunstâncias, mas paz plena, felicidade total ainda não é da Terra. Ainda estamos no estágio de aprendizado, no estágio em que erramos, e é por isso que a gente tem que entender o outro, tem que aceitar o outro como ele é. Porque hoje ele está naquela condição de aprendizado ainda e não assimilou o que nós já assimilamos. E às vezes outros assimilaram muito mais do que cada um de nós. Então, a gente sabe que cada um no seu tempo vai chegar a superar as suas dificuldades. Mas é preciso ajuda, é preciso respeito, é preciso entendermos isso. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, para que sejam dois em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. É que eu acabei de citar, quando o lar é harmônico, quando existe amor, aquilo se transfere. Nós, quando entramos num ambiente de forma alegre e com a qualidade vibratória qualificada, nós fazemos com que todo o ambiente
também se eleve na sua qualidade vibratória. Então, no lar, quando isso acontece, fica fácil tirar as falhas dos pequeninos, fica fácil orientá-los, ajudá-los na educação. E é ali que é o momento de, quando percebemos que a coisa está saindo do rumo, nós precisamos intervir. E não é deixar para depois, não. Tem que ser na hora e sempre, sempre de forma fraterna, de forma dócil, de forma meiga. Ninguém por violência, ninguém por imposição vai mudar ninguém. Pelo contrário, vai cada vez afastar mais e criar aquele sentimento de revolta. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor? Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres, que se atraem reciprocamente, pois, na maioria das vezes, esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, todos os interesses materiais. E como é que vai ficar junto com esses pensamentos? Exaltando as deficiências que carrega, e entrando em choque uns com as dos outros. Então, fica difícil debaixo do mesmo teto esse entendimento. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, disse que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Quem vê de fora e não entende da circunstância, acha que não, os dois têm boas condições e isso vai dar tudo bem, vai dar certo, porque julga-se que aquele que tem dificuldades financeiras de início já vai se desentender. E não é por aí. Isso realmente não existe. Acontece sim pela deficiência da qualidade vibratória de cada um, pela conduta que apresenta, pelo grau espiritual que carrega. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Claro que sim, é melhor adiar às vezes aquela convivência, aquele acerto de débitos. Por quê? Para chegar às vias de fato e aumentar as penas, aumentar esses débitos, é melhor que cada um vá para o seu lado, evolua um pouco mais e mais tarde novamente estarão juntos, para que isso aconteça, para que possam se entender. Então a gente vê barbaridades aí hoje em dia acontecendo, porque insistem em ficar junto, chega a ponto de não se tolerarem mais, e vem à tona toda aquela revolta. Aí então foi instituído o divórcio, que é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram, e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Quando se considera a lei divina, quando se age pelo amor, é desnecessária essa separação. E existe legalmente, infelizmente, para uma proteção dos dois lados. Tudo o que nós legalizamos, realmente, essa documentação que existe, é para dar segurança momentânea aos dois, mas não muda a circunstância em que pararam no relacionamento. Tudo aquilo que ficou mal resolvido fica com um e com o outro, e mais tarde voltarão a se encontrar para poder pôr em dia isso. Partindo do princípio que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Não é uma saída na primeira instância. Enquanto pudermos tentar fazer com que se continue dentro do entendimento, dentro da ajuda fraterna, é melhor. Os conselhos de separação normalmente não são benéficos. Por quê? É aí nos laços matrimoniais que se operam aprimoramentos no espírito e reconciliações endereçadas à precisa sublimação da alma. Então, quando estamos juntos, mesmo sem ser no nosso lar, nós estamos aprendendo um com o outro.
E temos que aprender a dar valor à oportunidade abençoada que Deus nos deu, para que a gente possa realmente sempre se reconciliar, entender o irmão, entender aquele que está conosco e que depende de nós. E ninguém muda o outro, não é fácil isso. Não existe fórmula para se mudar o outro, existe fórmula para se mudar a si próprio. Trabalhando as virtudes, dando a condição nova de entendimento, onde a aceitação de um pelo outro fica melhor. Então, que a gente entenda que esse nosso Evangelho está aí para tirar as dúvidas todas, auxiliar-nos nesse crescimento. E quando percebemos que há dificuldades nesse relacionamento, é bom lembrarmos que ele não é por acaso, e que merece sim a nossa insistência, no sentido da mudança, no sentido do aprimoramento, para podermos entender o que se passa com o outro. E aí as coisas aos poucos vão se ajustando e a aproximação vai se tornando natural. E contamos sempre com a espiritualidade amiga, quando frequentamos um local sadio como este, dentro do aprendizado evangélico, nós vamos lapidando os nossos defeitos, fazendo com que as nossas virtudes cresçam e desligamos-nos automaticamente daquilo que é ruim, beneficiando até a saúde do próprio corpo. Então não é só no relacionamento, não é só no nosso corpo físico, principalmente no nosso espírito. E como nós temos a imortalidade pela frente, é importante que quanto mais rápido começarmos, mais rápido estaremos melhorando, estaremos recebendo o benefício de tudo aquilo que está ao nosso redor. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e fortaleça sempre, que o nosso pensamento esteja sempre sintonizado com o bem, para que a gente possa ser útil àquele que precisa e os conselhos sempre serem adequados à necessidade, melhorando a vida do outro, a nossa e de todos aqueles a quem amamos. Vamos envolvendo então com muito carinho a Anália, nossa irmãzinha Anália, que vai, se assim for permitido, trazer a palavra do nosso mentor. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz que envolve esse ambiente possa permanecer em todos os corações. Que os nossos amigos aqui da espiritualidade possam também usufruir dessa paz e desse amor que nos envolve. Há 2000 anos, Jesus ensinou, pregou, preparou e nos deixou ensinamentos que muitos ainda não compreendem, mas sabedor do que viria, ele prometeu que enviaria um Consolador, e esse Consolador também esclareceria as dúvidas que tínhamos naquele tempo. Não estávamos ainda preparados para compreender tudo. E continuamos buscando nos preparar, colocar em prática, com a força do amor e do entendimento. Os senhores devem sempre perguntar: por que na doutrina espírita se fala tanto do amor, da caridade, do respeito, da moral? Porque são forças que movem o mundo.
em todos os relacionamentos, essa força se faz necessária. Como disse o João, a família, o lar, a família é a célula da humanidade. E quando alguns perguntam, mas os que não têm família, todos temos uma família espiritual imensa. Mesmo quando não nos encontramos encarnados, próximos uns dos outros, no mesmo lar, no mesmo ambiente, aqueles com quem convivemos em outras encarnações, mesmo tendo reencarnados em outras cidades, em outros países, se a força do amor for muito grande, não haverá fronteiras para impedir este reencontro. E é nesse reencontro que a lei divina se faz presente. Vamos sempre buscar as uniões fraternas, as uniões que nos fazem crescer. E quando não as encontramos, busquemos nos preparar para que elas aconteçam algum dia. Aqui na espiritualidade, como disse o João, temos uma infinidade de companheiros aqui na espera de um lar para reencarnar. E vocês, encarnados, no que puderem ajudar a preparar ambientes de amor e de paz, nos cursos, nas palestras, nos trabalhos voluntários, façam. Quantas crianças estão sem lar, nos orfanatos, nos abrigos, precisando de amor, de carinho. Ajudem a preparar essas crianças para que sejam jovens e adultos também preparados para dar amor. Porque na união do casamento se torna mais forte. Mas não podemos nos esquecer que tem aqueles que não têm ainda, ou que já tiveram e perderam, os pais biológicos. E aí também entra a responsabilidade, o amor pela humanidade, daqueles que querem adotar e dar carinho, dar atenção, dar conforto na medida do possível e preparar essas crianças para o que virá no futuro. Amor, compreensão, respeito, interesse para as coisas espirituais, boa moral. Não vamos conseguir numa ou 2 ou 10 encarnações, mas não podemos desistir nessa que estão vivenciando. Estamos aguardando aqui na espiritualidade também qual o lar que vai nos receber. Estamos conscientes de que o nosso trabalho na próxima encarnação será melhor do que o anterior. É o progresso. É esse progresso que está na lei divina. A lei do progresso. Estamos sempre buscando o amor, com serenidade e confiança no Pai. Obrigado a todos por estarem aqui neste momento. Todos
oração. Semeadores. Semeie o bem em ação e pensamento. Semeiem a paz